Olá. Minha convidada essa semana no Conversas com o Meio é a economista Helena Landau. A Helena, evidentemente, fez parte da primeira equipe econômica a ser famosa no Brasil por seus méritos e não por seus deméritos, que foi a equipe econômica responsável por fazer o Plano Real primeiro e depois por tocar o governo Fernando Henrique Cardoso. A Helena é uma economista extremamente sólida na teoria, extremamente sólida no conhecimento que ela tem da máquina pública do Estado brasileiro e extremamente sólida também no que ela conhece do setor privado. Agora, não é pelo tanto que a Helena conhece como economista, apenas por isso que eu queria conversar com ela. Eu queria conversar com ela por outro motivo. Ela também é um dos principais nomes do liberalismo brasileiro. Liberalismo mesmo, liberalismo de fato, liberalismo não só na economia, mas liberalismo nos costumes, em essência, liberalismo político. Ela é uma das fundadoras, uma das responsáveis pelo movimento Livres. E por conta disso, eu queria, primeiro isso, ter uma visão liberal desse momento. Como é que liberais, de fato, enxergam o governo Jair Bolsonaro? Percebem alguma rusga que seja de liberalismo ali? E essa resposta eu já adianto, até porque talvez para muitos de vocês seja uma resposta óbvia. Não tem nenhum tipo de liberalismo que liberais enxerguem dentro do governo Jair Bolsonaro. Agora, a partir daí, já que a gente tem esse debate, esquerda, direita, frente ampla, existe um centro. E o centro político, para boa parte dos... Quando você faz essa divisão da política apenas num eixo, entre esquerda e direita, esse centro é o centro que é ocupado pelos liberais. Nos anos 90 foi chamado de Terceira Via, com Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, uma Bill Clinton, Tony Blair. Agora, mais recentemente, na França, o Emmanuel Macron, o presidente francês, chama de centro radical, mas no fim das contas é mais ou menos esse ideário coletivo que a gente chama de liberalismo. E a coisa que eu queria perguntar para a Helena é, bem, se o governo Jair Bolsonaro não é liberal, o que seria uma política de Estado liberal? Sim, uma política de Estado. E isso, a Helena responde melhor do que qualquer um. Helena Landau, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Prazer é meu, Pedro, estar com você. É sempre um prazer. Pô, imagina. Helena, deixa eu começar com esse governo no qual o Brasil se meteu. Você, olhando de forma panorâmica, tem alguma coisa que você acha que esse governo está fazendo direito? Eu estava pensando nisso hoje, Pedro, tentando pensar se tinha alguma coisa que eu pudesse destacar. Eu acho que eu não consigo nada. Nada. Porque é um conjunto. Em primeiro lugar, assim, o Bolsonaro, a gente já sabia que ele era ruim, a gente sabia do passado dele, a gente sabia do desrespeito de direitos humanos, a defesa da tortura, da ditadura e tal. Mas eu acho o seguinte, depois daquele vídeo do 22 de abril, que graças a Deus a gente teve acesso, eu acho que qualquer ministro que permaneça nesse governo, tendo ouvido aqueles termos do presidente da República, não só em termos de linguajar chulo, mas a forma com que ele pensa do que seja governar, devia ir embora do governo. Quem está lá é conivente. Aí você pode dizer assim, não, mas a ministra Tereza Cristina é diferente, na agricultura é importante. Ninguém pode estar perto desse governo. Não tem essa coisa de você dizer, eu vou me sacrificar por um bem maior, etc, etc. Acho que a obrigação estaria todo mundo pedir demissão, criar logo uma crise institucional e perceber que esse sujeito não serve. As pessoas que estão lá, então, são coniventes com aquilo. A gente ouviu o ministro da Casa Civil, a gente ouviu o ministro da Economia, a gente ouviu o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Educação e vários outros membros do governo apoiando aquelas maluquices que estão lá. Então eu não vejo nada que possa chegar e dizer assim, olha, não, tem alguma coisa funcionando neste governo.
Porque eu acho que antes de pensar no funcionamento, eu tenho que pensar nele em si. O que ele significa? E se ele der certo, o que ele significa para o futuro? A permanência de um governo de ultradireita, conservador, que desrespeita os direitos humanos, a democracia, e confunde xingar os outros com liberdade de expressão. Então, assim, não é que eu estou torcendo contra, mas eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, eu não vejo nisso. Assim, evidentemente que na pandemia eles deram uma resposta muito rápida para a pandemia. Mas aí você vê a implementação. Eles não têm respeito pela coisa pública, eles não têm respeito pela burocracia, no bom sentido, acham que pode. É um nível de autoritarismo e arrogância que as coisas não funcionam, ainda que bem intencionado. Então eu não vejo assim nada de alentador aí neste governo. Absolutamente nada, nada se salva. Não. Você sou radical mesmo. Você não está sozinha, né, Helena? Mas isso nos leva para uma segunda questão, que é o seguinte: o Bolsonaro em campanha, ele fez campanha para vários nichos diferentes, né? O homem religioso para os evangélicos, para aquela turma de agrobusiness bem do norte, a coisa de vocês vão pegar a Amazônia à vontade. Agora, principalmente para investidor de mercado, com Paulo Guedes à frente, eles fizeram uma campanha que faremos um governo liberal, pelo menos na economia liberal. Você vê esse como um governo liberal? O governo não é liberal nem na economia. Então, vamos tirar os outros elementos do liberalismo aí, que é a democracia constitucional, a igualdade de oportunidades. Quem teve um ministro da Educação como Weintraub, de cara você não pode falar em liberalismo, porque a coisa mais distante de igualdade de oportunidades na educação. Se tem a ministra Damares, você não pode falar em liberalismo, porque o tratamento com as mulheres, a visão dela da inserção das mulheres na sociedade é a coisa mais retrógrada do mundo. Então vamos à economia. Sobrou a economia. Como eu conheço o ministro da Economia há muitos anos, não pessoalmente, assim, não convivo com ele, mas a história, ele nunca escreveu um texto acadêmico, ele não tem uma política pública e nunca teve. Ele é bom de palestra. Então, quando via aquilo na campanha, dizia assim: quem não te conhece, que te compre. Né? Tem um caso, assim, é tão evidente isso que ele se recusou, assim como o candidato Bolsonaro, a participar de qualquer debate. Porque liberais ali, de verdade, com capacidade de formulação de economia, tinham vários. Tinha o Pércio Arida, com o Geraldo Alckmin, tinha o Gustavo Franco, com o João Amoedo, tinha o Zé Márcio Camargo, com o Meirelles, quer dizer, pessoas que eram capazes de formular políticos públicos. Então, o Paulo Guedes ele tem 5 ou 6 frases de efeito para entrar na eleição. E o pessoal acreditou. Chegando no governo, ele não fez nada. Porque eu nunca vi um candidato à presidência ter tanto apoio para fazer mudanças radicais na economia. Né? Porque tudo que a gente está cobrando do Paulo Guedes agora foi discutido na campanha. Todos os candidatos discutiram. Abertura comercial, reforma administrativa, privatizações. Privatizações foi falado abertamente na campanha. Até o Alckmin prometeu privatizar a Caixa e a EBC. Então, assim, você tinha que ter chegado ali com um pacote de propostas pronto, principalmente para uma pessoa que está há 30 anos esperando ser ministro. A gente imagina que durante 30 anos jogando pedra em todo mundo, o Paulo Guedes ia trazer um pacote. E não veio. Então, assim, para mim, tem 2 elementos claros de que esse governo não é liberal. Não tem abertura comercial. Eu nunca vi um governo liberal sem abertura comercial, sem mencionar a abertura comercial, porque o acordo com o OCDE e ex-tarifários, essas coisas já vinham, fazem parte, mas não é um pacote de abertura comercial. E eu nunca vi um governo liberal não fazer privatização. Esses 2 elementos são cruciais. Eu não vou nem entrar na discussão da reforma administrativa, reforma tributária, mas sem abertura comercial e sem privatização não há liberalismo. Né? E pior,
Na reunião famosa do dia 22, o ministro da Economia reclama do Banco do Brasil porque o Banco do Brasil não consegue seguir uma política de propaganda do governo. Né? Ele fala assim, não é cobra nem a tatu, então melhor ou vende logo isso ou fecha. Quer dizer, ele claramente, como liberal, diz lá que eu preciso usar as empresas estatais para fazer política. Então, assim, não sobra nada. Não sobra nada. E nessa guinada que o governo Bolsonaro está dando pró-militares e planos pró-Brasil, etc., ele também está calado. Então, assim, esse governo não é liberal. Não é liberal na economia, não é liberal na igualdade de oportunidades, não é liberal nos direitos humanos, não é liberal na democracia. Então, que isso fique bem claro para parar com esse papo de que o liberalismo fracassou. Né? Não tem nada de liberal. Eu acho que esse é um ponto... É importante o ponto que você está levantando, e eu vou te pedir para você explicar mais algumas coisas, porque eu acho que alguns pontos não são muito claros para as pessoas. Então, por exemplo, quando você fala de abertura de mercado, o que é abrir o mercado e por que o Brasil não tem um mercado aberto? Bom, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. A última experiência de abertura comercial foi feita lá nos anos 90, primeiro com a abertura radical do Collor e a continuidade do governo Fernando Henrique. É uma redução unilateral de tarifas. Tá? Por quê? Porque eu quero que a minha economia seja competitiva, porque eu quero insumos e produzir, eu vou medir a minha capacidade de relação com o comércio internacional somando importações e exportações. Então, assim, você vê agora na pandemia, né? A gente precisa de abertura, a gente precisa de troca de tecnologia, a gente não precisa se fechar em clusters, como quer boa parte da indústria, para ter uma indústria de equipamento. Lembra que eles queriam fazer uma indústria de equipamento de respiradores mecânicos? Agora já não está usando um respirador mecânico. Então, assim, isso não faz sentido. Você tem que estar aberto, trocando para o mundo e sendo competitivo para vender seus produtos. Então, a abertura comercial, ela impõe nichos de proteção interna, ele é anticonsumidor, porque o consumidor paga por serviços mais caros e de pior qualidade, não tem competição, basta ver a qualidade dos automóveis produzidos no Brasil, basta ver a Zona Franca de Manaus, que não produz nada, apenas monta uma coisa ou outra, que prestigia uma elite de empresas e não tem nada, é um mito esse negócio que a Zona Franca protege a Amazônia, isso está mais provado que não. Então, assim, você, na realidade, a falta de abertura comercial prejudica o consumidor, a indústria competitiva e o impacto de produtividade no Brasil. O último ano que o Brasil teve um crescimento, a última época que o Brasil teve um crescimento de produtividade é fundamental para a gente sair do crescimento medíocre de 2%, foi lá nos anos 90 com a abertura comercial. Desde lá a gente está patinando em produtividade. O país não vai sair desse 1,5%, 2%, 2 PIBinho, se a gente não tiver um impacto de produtividade. Então, a abertura comercial é fundamental por causa disso. Né? E o outro elemento de melhoria de produtividade é a qualificação do capital humano, mão de obra, e a privatização para tornar a economia mais eficiente com menos Estado. Pois é. Então, deixa eu entrar no segundo ponto que você levantou, que me parece um ponto fundamental e que muitas vezes para as pessoas não é claro que isso é uma das pedras de base do liberalismo, que é a igualdade de oportunidades. O que a gente quer dizer com igualdade de oportunidades e qual o trabalho do governo, qual o trabalho do Estado para produzir isso? Os libertários vão me matar, né? Porque o papel do Estado para alguma coisa, já dizem logo que eu sou liberal de fachada. Eu sou conhecida no Twitter como a liberal de fachada, porque eu defendo que há papel para o Estado e há uma atuação do Estado, tanto na parte de regulação, né? Para impedir monopólios e exploração e concentração econômica, como na área de igualdade de oportunidade. O que é igualdade de oportunidade? É você dar à pessoa opção de escolha na vida. Né? Já é famoso a gente discutir, lembrar dos John Stuart Mill, falando, aliás, todo mundo devia pelo menos ler sobre a liberdade uma vez na vida. Eu acho que se não quiser ler mais nada sobre liberalismo, basta ler
sobre a liberdade. E, se quiser um resumo das ideias do liberalismo, A Chamada da Tribo, do Mário Vargas Llosa. E aí você tem um panorama geral sobre liberalismo clássico, né? Não os libertários. Então, assim, a igualdade de oportunidade é o seguinte: eu não vou ter que estar determinada pelo resto da minha vida pelo CEP onde eu nasci, pelo ambiente familiar onde eu estou. Eu tenho que ter a oportunidade de escolha. Então, já tem a famosa fala do John Stuart Mill, que quem tem fome, né? Depois o Betinho falou que quem tem fome tem pressa, mas a pessoa que tem que lutar pelas suas necessidades básicas, lutar pela liberdade será um segundo passo. Fazer escolhas na vida está uma coisa distante. Eu vou ter que lutar para sobreviver. Então, a igualdade de oportunidades, por exemplo, eu acho muito bom a gente falar agora. O que a pandemia mostrou? A pandemia mostrou uma falência total da atuação do Estado naquilo que é básico para o cidadão. Então, a gente vê total desigualdade no acesso à educação. Já era ruim antes da pandemia. Com a pandemia, a internet, o professor de qualidade, o pai e a mãe que tem disponibilidade de estudar junto, né? E coisas desse tipo. Então, já tem essa distância. E pouco se fez nesses 5 meses de coordenação do governo federal com as secretarias estaduais e municipais para resolver esse problema. Estou muito mais preocupada em abrir os bares e restaurantes do que resolver o problema que vai ampliar a desigualdade, evidente, né? Porque meu neto pode estar estudando com o pai e a mãe dele, mas o neto da moça empregada doméstica não vai ter condição de fazer isso, né? Então, esse é o primeiro lugar. Por exemplo, habitação de qualidade. Ficou claro que, por exemplo, a baixa renda não tem como fazer isolamento, né? Então, habitação popular, transporte público, todo mundo na sardinha, todo mundo... Então, assim, a igualdade de oportunidades é permitir que as pessoas tenham opções na minha cabeça. Então, quando você fala em meritocracia, que o libertário gosta muito de falar, ele esquece que a gente começa de situações completamente distintas. Óbvio que a gente não vai chegar no mundo ideal em que todo mundo parte do mesmo movimento, mas ela não pode ser determinante para todo o seu futuro. E onde eu vejo as principais ações de igualdade de oportunidade? Educação, que é uma coisa fundamental, e o investimento na primeira infância, né? E no entorno da primeira infância. Então, se você tem uma criança que cresce num ambiente onde os pais não são escolarizados, onde tem ambiente de violência doméstica, onde não há saneamento básico, você já tem um impacto na formação tanto cognitiva quanto nas outras habilidades da criança. A criança é menos confiante, ela vive no mundo de violência. Há estudos que mostram que no ambiente de violência o vocabulário da criança é menor, que em determinados ambientes a criança tem menos confiança, que a criança desiste com mais facilidade. Então, níveis de evasão, de violência, de criminalidade, de gravidez precoce, tudo isso começa lá atrás. Então, eu acho esse tema muito importante, porque durante a pandemia a gente discutiu, esqueci de falar do saneamento, né? Porque fica todo mundo na hipocrisia, vamos usar máscara. Eu não sei se você viu aquela foto do menino no esgoto com a máscara amarela, assim, eu dizia assim, que hipocrisia, o menino está com esgoto até o joelho, está usando uma máscara que, sei lá, se está limpa, quantas vezes... Então, assim, a pandemia mostrou uma falência do Estado na questão básica e uma demanda da sociedade para transferências de renda, para proteção social. Eu acho que a gente tem uma discussão, primeiro, de proteção de pobreza, de combate à pobreza, que são as transferências de renda, mas tem que ter uma discussão de diminuição de desigualdade. E a diminuição de desigualdade só é possível com as políticas de igualdade de oportunidade, seja na qualidade do ensino, seja neste ambiente propício. Então, tem políticas de investimento em saneamento, no apoio à família, às mulheres vítimas de violência, ao marido embriagado, a falta de condições de trabalho. Quer dizer, é um ambiente de políticas que é necessário. Você não pode ter um pai e mãe que levam 3, 4 horas para ir e voltar do trabalho. Entendeu? Aquilo já é uma coisa muito difícil, entendeu?
Então, é muito difícil você dizer, por exemplo, mulheres, já há uma discussão também de mulheres, aí você entra numa discussão mais complexa, né? De cotas, né? Se você não deu igualdade de oportunidade, se tem uma dívida com a escravidão, ou uma dívida com o fato das mulheres terem entrado muito tarde na vida política, deve usar cotas, a cotas é uma transição, ou cotas não deve acontecer de jeito nenhum. Aí tem um amplo, você sabe que o liberalismo não é um dogma, né? Enfim, nuances, aí cada um vai defender nuances dentro dessa política. Uma das coisas, um dos temas que vieram a debate agora, e cabe justamente nessa questão de igualdade de oportunidade, é o debate a respeito de renda básica, de renda mínima. A turma do Vale do Silício é entusiasmadíssima com isso, inclusive já se vira e fala, pode taxar a gente, até porque eles sabem que eles têm uma discussão de monopólio bem mais complexa com a qual lidar, mas porque estamos num momento de transição de base econômica também, em que muitas profissões vão ser automatizadas. Quer dizer, não só a gente está nesse momento de governos populistas de extrema-direita, não só estamos no momento de uma pandemia mundial como não se via há um século, como a gente também está nessa fase de transição de base econômica, que parte do que a gente chamava de indústria vai embora. Uma quantidade grande de profissões vão desaparecer. Como é que você se posiciona a respeito disso, Helena, de uma política de renda mínima? Eu acho que, primeiro, a questão da Revolução 4.0, e já era a coisa que mais me apavorava na vida, do ponto de vista de desigualdade, muito antes da pandemia, como o Brasil estava atrasado. Continua. E a pandemia escancarou, acelerou. Se alguém achava que eu teria 5, 6, 7, 8 anos para qualificar minha mão de obra ou para dar alguma informação além sabe, mais uma habilidade para a nova classe trabalhadora brasileira, nós estamos... eu fiquei mais deprimida do que estava antes com a pandemia. A política de proteção social de renda básica, ela é parte de qualquer receituário, seja de esquerda, seja de liberalismo. O que eu acho ruim é que essa ideia de que a renda básica é uma apropriação da esquerda. Entendeu? A renda básica vem desde sempre das ideias liberais, como eu falei, John Stuart Mill, quem passa fome, quem tem que lidar com as suas necessidades, não tem nem tempo de lutar pela liberdade, né? E tem sempre o famoso imposto de renda negativo do Friedman e vários outros exemplos que a gente conhece. Então, renda básica é fundamental. O Brasil tem um programa que é um dos programas mais bem-sucedidos do mundo na relação de custo-benefício, que é o Bolsa Família. Com a urgência da pandemia, o governo deu uma resposta de urgência, né, que é os R$600. A gente, quando olha essa resposta de urgência, a gente vê que há famílias, por exemplo, da Bolsa Família, que triplicaram de rendimento. Tem umas que passaram de R$200 para R$1.200, no caso de mãe solteira. Então, assim, é evidente que não é um projeto para ficar. É um projeto que tem problema de focalização, é um projeto que atinge gente que não precisa, que deixou gente que precisa de fora. Então, é natural que se discuta uma nova política de proteção social. Se descobriu dos informais, que só é informal na cabeça do governo, os invisíveis, né? Que é invisível na cabeça do governo. Você não pode ter 40 milhões de brasileiros invisíveis. Isso não existe. Isso é basicamente os informais, mas já tinha os invisíveis aos olhos do Estado, e eu insisto no meu ponto, que eram as pessoas sem saneamento, sem habitação, sem transporte, sem condições básicas de vida. Então, o problema é achar o equilíbrio, né? Do que vamos ampliar o Bolsa Família, é uma ideia. Vamos criar uma renda básica universal, que aí você não precisa perder tempo, quer dizer, a ideia do Friedman, assim, vamos botar lá algum imposto de renda negativo, porque aí eu elimino toda a política focalizada do governo e fica mais simples. O problema é que as pessoas agora estão discutindo no Brasil uma renda básica universal sem tirar atuações do governo em outras áreas. Então, assim, eu acho que a renda básica universal é fundamental, a política de proteção social é fundamental. E acho que é uma oportunidade de ouro para a gente rever algumas transferências de recursos que não agregam muito, tipo o abono salarial, que
está sempre falado. Ter cuidado com o BPC. Essa política, essa discussão atual trouxe também uma questão muito importante, que ninguém se dava conta, mas era óbvio, que é uma transferência intergeracional de renda. Quer dizer, o Brasil privilegia idoso em detrimento de criança. Então, seja com as políticas de aposentadoria, que ninguém coloca como proteção social, né? As pessoas, quando fazem a conta da proteção social, tiram a aposentadoria do meio. Quando fazem a conta dos gastos sociais, tiram a aposentadoria do meio. Mas tem que calcular. O Brasil não gasta pouco em gastos sociais, só que boa parte dele é absorvido pela aposentadoria. Então, assim, o que eu acho interessante, assim, resumindo, eu sou pró os estudos que querem focalizar, assim, no sentido de rever tudo que a gente já transfere para fazer uma transferência que tem uma relação custo-benefício muito boa. Aí todo mundo fala, lá vem economista falar em custo-benefício quando está se falando de social. Evidente, porque não adianta vir com uma política que não tem financiamento, que aí vai gerar mais endividamento, vai gerar inflação. Então não adianta, assim, vamos jogar a bola na área e depois a gente vê o que acontece, entendeu? Não, tem que pensar antes e rever essas políticas. Qual é o grande problema? A transição. Porque vir com uma nova política bem pensada, se vai tirar BPC, abono salarial, se vai focalizar na primeira infância, como se quer agora, eu daria muito focalização na primeira infância, acho que o John Heckman fala isso, né? Uma das maiores fontes de desigualdade é como a primeira infância vai perpetuando fontes de desigualdade para o resto da vida, e explica boa parte da desigualdade da América Latina. Então, o foco na primeira infância é um exemplo. Agora, a questão é assim, como financiar? Não resta dúvida que a gente tem que rever o imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica no Brasil. Eu fico frustrada que a reforma tributária tenha começado piscofinho. Eu queria que a reforma tributária tivesse começado pela revisão da regressividade do imposto de renda. Eu tenho vergonha da quantidade de imposto da minha alíquota de imposto de renda, porque eu sou lucro-dividendo. Óbvio que tem que modificar isso, entendeu? Mas se você aumentar uma alíquota do IR, por exemplo, para 40%, sem eliminar as fontes de pejotização, também não vai adiantar nada. Os ricos vão continuar na pejotização. Então, acho que a gente precisa de um debate muito sério sobre a regressividade do imposto sobre renda no Brasil, antes da gente começar com loucuras sobre grande fortuna, que, no fundo, é uma vitrine, porque não gera muito recurso. Então, assim, primeiro, você tem que diferenciar transferência de renda, que é combate à pobreza mínima, base, políticas de combate à desigualdade, que aí tem investimentos do entorno, né, para quebrar a questão da desigualdade. Alguns liberais mais radicais, mais libertários, acham que a discussão de desigualdade não é relevante, porque, no fundo, estão dizendo aqui que importa se eu estou mais rico, desde que o outro não fique mais pobre, né? Que tem essa questão. Então, eu acho que tem que investir em políticas de mobilidade social e, antes de pensar em imposto de grande fortuna, né, rever o imposto de renda, que é muito regressivo no Brasil, para valer. MEI, simples, né, lucros e dividendos, aí reduzir o imposto sobre a indústria da pessoa jurídica. Tem que ter esse pensamento, né? Porque é inevitável que se pense numa sociedade mais justa na distribuição de impostos e recursos e sacrifícios. E acho que a pandemia, se é que trouxe alguma coisa positiva para nós, foi trazer esse debate à tona, escancarar algo que as pessoas fingiam que não estavam vendo. Você traz um tema que eu acho interessante, porque olha o tamanho da complexidade do debate que você está sugerindo. Nenhum desses pequenos pontos que você citou é simples. Nada é simples. E a gente, há algum tempo, tem promovido campanhas eleitorais em que tudo vira um slogan, até chegarmos ao ponto de eleger o Bolsonaro, que sequer slogan tinha, né? Era anti-PT. Assim, que não chegava a ser um slogan, né? Porque
Anti-PT, tradição, família e pátria. Mas que são coisas que não querem dizer absolutamente nada. Bem ou mal, se você olha para as campanhas passadas, tanto do PT quanto do PSDB, que era uma polarização anterior, por trás dos slogans, algumas ideias a respeito de o que o Estado é e para que o Estado serve, existiam lá. No caso do Bolsonaro, nenhuma ideia de Estado tem, porque a ideia do Estado dos evangélicos é uma, dos olavistas é outra, dos liberais no estilo Paulo Guedes é uma terceira. Quer dizer, como é que a gente... Você vê caminho, você tem alguma esperança de que dentro dessa crise política e econômica na qual a gente se meteu, você acha que espaço está sendo aberto para a gente voltar a ter esse tipo de conversa de forma mais profunda? Olha, eu acho que tem uma coisa muito complicada, né? Outro dia eu estava participando de um debate muito interessante sobre o centro radical, né? E uma das pessoas que estava no debate dizia assim, o problema do centro radical é que as pessoas olham o centro como se fosse um bando de gente fraca, sem ideias fortes. E como é que você passa ideias fortes num centro radical, né? Precisa ter coragem, precisa de ficar nos nossos slogans das redes sociais, batendo, assim. Então, eu acho engraçadíssimo quando os libertários defendem o Paulo Guedes ou esse governo, que mais Estado do que é o Bolsonaro é impossível, entendeu? Então, os caras não percebem. Eu costumo dizer que o Paulo Guedes é o liberal que desmoralizou o liberalismo, né? Porque ficou claro. Isso nos dificulta muito, porque o centro é muito próximo das ideias liberais, né? Eu me sinto... porque você é tolerante, porque você quer o debate, que você quer a conversa, né? Então, assim, como você fazer? É muito mais fácil você dizer assim, vou vender 1 trilhão de privatização, ou o outro dizer... ninguém mais vai passar fome no meu governo. São ideias fortes que não têm nenhuma vinculação com a realidade. Então, a minha grande angústia é que respostas o centro pode dar nesse momento. Eu acho que é uma encruzilhada do liberalismo, porque, de um lado, tem crítica da esquerda, porque o liberalismo aumentou a desigualdade, né, essas coisas que a gente está falando, 1% mais rico, aí tem o relatório da Oxfam, aí tem a pressão do Piketty, aí o pessoal do Vale do Silício se antecipa, e essa discussão. Então, tem um lado forte, dizendo, o liberalismo falhou. E quando você fala assim, a esquerda falhou, parece que é um preconceito dessa parte contra o social. Isso é uma outra discussão muito grande, o do bem e do mal, que é essa autopropaganda que a esquerda intervencionista, que não liga para a responsabilidade fiscal, que não liga para essa coisa chata de fazer conta, é do bem, e quem faz conta é do mal. A gente já viu o que deu o governo Dilma, que não fez conta, foi o governo que mais impactou negativamente a desigualdade, a recessão, criou recessão e desemprego recorde, uma queda do PIB per capita de 10% em 2 anos, e ainda assim as pessoas teimam em dizer que pode repetir agora. Então, como você explica isso? E toda vez que você tenta explicar, você é o pessoal malvado e são alma. Hoje mesmo estava no Twitter um cara chamando de liberaleco. Se eu dissesse que ele era um esquerdeco, eu estava perdida. Você não pode falar. Né? Então, por outro lado, o liberalismo está sendo também questionado pela direita, né? Fechamento das economias, movimentos migratórios, crescimento dos partidos ultranacionais. Então, a tarefa é dificílima. Chegar para uma pessoa assim, nós vamos fazer uma rede de proteção social, sim, mas respeitando o teto dos gastos. Nós vamos fazer uma rede de proteção social, sim, mas vamos acoplar tudo que já existe, racionalizar. Em vez de gastar 120 bilhões por mês, nós vamos gastar tanto por ano. As pessoas não querem ouvir, as pessoas têm preguiça de olhar uma tabela de dados, porque aquilo não serve. Quem usa dados é uma pessoa sem alma. Então, acho que a nossa grande tarefa agora é você encontrar o discurso do centro radical. E eu acho... eu tento fazer isso. Eu tento fazer isso, assim. Eu tento fazer isso criticando os dois lados e defendendo ideias
como essa, né? Como rede de proteção, como privatização, abertura comercial. Quer dizer, você tem que juntar direitos humanos, proteção social, igualdade, mobilidade com responsabilidade fiscal, abertura comercial, um Estado mais enxuto, e mostrar para as pessoas que uma reforma do Estado é pró-povo. As pessoas querem um Estado que continue prestando saneamento desse jeito, as pessoas querem um Estado que continue servindo o transporte público desta maneira, que continue deixando crianças mais pobres com uma educação completamente aquém. As pessoas não pensam nisso, elas têm aquela coisa assim, o Estado. Então, acho que temos uma oportunidade agora de quebrar essa ideia de que o Estado, sempre que faz alguma coisa, faz bem, porque não fez durante a pandemia, e tem que vencer essa luta de que, para fazer a rede de proteção social, tem que respeitar a discussão fiscal. Agora, eu acho que fica sem força política, porque, no fundo, não é à toa que o Brasil vive de populista para populista, entendeu? A América Latina também, porque o discurso populista é muito mais fácil. Eu vou distribuir dinheiro para você e nunca mais vai ter problema. Ou alguém diz assim, não, os juros da dívida estão altíssimos, o juros já despencou exatamente por causa das políticas fiscais. Por que os juros despencou? Por causa do teto e da reforma da Previdência. O juros não despencou porque alguém chegou lá e disse assim, eu vou renegociar seus juros. Não, o juros despencou porque as coisas certas foram feitas e a gente precisa explicar isso. Óbvio que o discurso mais fácil o banqueiro está ganhando dinheiro demais, eu vou lá e vou tomar os juros dele. Só que vai prejudicar quem? O pobre. Então, assim, a gente tem que resgatar as ideias do governo Fernando Henrique, que eu acho que foi um governo que soube passar a ideia modernizante, mais liberal. O Temer resgatou alguma coisa na sua equipe econômica, porque a equipe econômica do Temer foi muito boa. Na governança das estatais, que é a virada que foi dada nas estatais foi dada no governo Temer, e fazer a privatização. Agora, se você falar isso, eu tenho que arranjar um bom publicitário para poder transformar essas mensagens em algo que as pessoas acreditem, né? E quem levará essa mensagem? Você olha para as candidaturas na mesa para 2020 e você tem dificuldade de achar quem vai levar a mensagem, entendeu? Que tenha credibilidade para levar essa mensagem. Você abre dois veios aí para a conversa. Um é o impacto na imagem do liberalismo que o governo Bolsonaro traz. E eu queria começar por aí. Essa missão, já é difícil você explicar no Brasil que o centro é uma coisa, né? Que o mundo político não é feito apenas entre esquerda e direita, que existe um terceiro caminho. Você está falando de centro radical, e isso é a maneira como Macron conseguiu emplacar a ideia na França, né? Assim como Blair e o Clinton usavam terceira via nos anos 90. Você sempre precisa empacotar de alguma forma, porque na cabeça das pessoas existe a direita, existe a esquerda, e qualquer coisa que não seja um nem outro é porque não tem segurança, não sabe o que quer de fato. Agora, eu vejo o mesmo desenho que você está vendo, que em essência o que você está dizendo é que o liberalismo fica no centro. E eu vejo, aliás, boa parte dos cientistas políticos fazem o desenho dessa forma, né? Quando você tem um eixo só. Mas, na cabeça de boa parte das pessoas, o governo Jair Bolsonaro é um governo liberal. Qual o impacto imediato? Piada, desculpa que eu tô rindo. Não, tudo bem, mas... Piada, mas tudo bem, vamos embora. Você tem razão, entendeu? Você tem razão. Entendeu? Às vezes, infelizmente, para um jornalista isso é desesperador. O fato é menos importante do que a impressão que as pessoas têm. Se você fizesse assim, uma listinha de aqueles testes de Facebook que você tem que saber e fizesse aquelas respostas, o Bolsonaro ia
zero de liberalismo, entendeu? Assim, mas tudo bem, vamos embora, vamos continuar. Ele tem essa fama, mas vamos. Não só essa fama, como ainda hoje, se você for na Faria Lima, Helena, você vai encontrar várias pessoas que se juram liberais, que provavelmente são liberais, e que... Mas liberal na economia só, né? Eu acho que essa distinção sobre o liberalismo, agenda econômica, o livre mercado, o liberalismo precisa ser feita, tá? Muito claramente, né? Primeiro é uma coisa assim, temos uma agenda de livre mercado e temos uma agenda de liberalismo. São coisas que a gente precisa separar. Acho que nós, liberais, temos que deixar isso claro. Por isso que o meu tweet fixado é uma frase do Mário Vargas Llosa, em que o liberalismo é uma atitude e não é uma receita econômica. Lá na frase tem cultura, entendeu? Imagina, pessoal, os liberais no Brasil, acho que a cultura é irrelevante, né? Esses liberais que se acham liberais, acho que a cultura é irrelevante. Então não tem nada do que seja liberalismo, né? Então eu acho assim, sim, consolidou-se uma ideia de que o Bolsonaro é liberal na economia, ainda que o Paulo Guedes não tenha uma agenda liberal de livre mercado. Mas vamos lá, continua. Como é que saímos dessa? Como é que você resolve esse problema de imagem? Porque esse é um problema de imagem que tem que ser resolvido antes de poder voltar a ter uma chance de uma candidatura liberal ter sucesso no Brasil, não? Eu acho que esse problema de imagem tem que ser com muita fala, mas assim, vamos voltar à questão da rede de proteção. A maior parte dos liberais que eu conheço, que estão no debate da rede de proteção, tem um foco, de fato, preocupado com o financiamento disso. Tá? Talvez fosse muito mais inteligente dizer, não, nós somos a favor sim, nossa proposta é essa e vai ser financiada assim. E não ficar brigando com as pessoas de alma boa que não ligam para como vai ser financiado e acusando que a proposta delas está errada. Deixa elas fazerem a proposta errada. Deixa. O problema é que a gente tem medo que as propostas populistas avancem, entendeu? E aí começa com esse negócio, não pode deixar por causa do trauma que é no Brasil consertar contas públicas. Mas eu acho que você tem que ter agenda positiva. Tá? Esse é o primeiro lugar. Então, na área econômica, acusa todo mundo de fiscalista. As melhores propostas que eu vejo não são nada de esquerda, são propostas de pessoas que trabalham na área de desigualdade social há muitos anos e que têm propostas de unificação, de ter uma racionalização, de focalizar, de como financiar, propostas que param de pé. Então, tem que ir para o lado positivo. Por exemplo, privatização. Não tem nada pior do que o Guedes enfiar a pauta de privatização no meio do debate da pandemia, como se ele estivesse fazendo uma chantagem. Assim, olha, eu vou... Lembra lá atrás, quando começou, ele falou, olha, eu vou dar um auxílio se vocês me derem o PL da Eletrobras. Por que uma coisa tem que ver com a outra? Entendeu? Aí é um discurso péssimo, porque óbvio que toda privatização tem um impacto fiscal. Mas o impacto fiscal não é a coisa mais importante da privatização. Então, você tem que mostrar que a reforma do Estado é boa para a sociedade. E não ficar... É óbvio que eu tenho meus memes no Twitter, privatizar tudo, não sei o quê, mas tem que fazer... Quando eu escrevo nas minhas colunas e quando o debate é levado a sério no Twitter, eu tenho que explicar por que a privatização traz benefícios. Por exemplo, você fala de saneamento, aí alguém diz assim, mas não sei quantas empresas foram devolvidas. Aí você tem que mostrar que esse é um falso debate, que as empresas de saneamento que foram devolvidas, os casos de Paris ou Buenos Aires, teve uma intervenção brutal de governos populistas nas tarifas. E foi exatamente a intervenção brutal dos governos populistas nas tarifas que fez com que o investimento privado não desse certo. Inclusive em Paris, as tarifas aumentaram muito depois que foram para a mão do Partido Socialista. Entendeu? Em Buenos Aires teve uma desvalorização que o governo congelou as tarifas e não repassou a desvalorização. Então, assim, tem que ter o debate, não simplesmente quando a pessoa joga na minha cara as concessões de saneamento foram devolvidas e eu respondo. Porque a tarifa de telecomunicação é alta. Qual tarifa você está falando? Celular ou fixa?
quanto de fixo importa realmente na cesta de consumo de telecomunicações, o que é isso? A gente tem que estar disposto a fazer o debate para quem está disposto a debater também, né? Porque também tem o outro lado que te desqualifica. Então, eu acho assim, para fazer esse debate, tem que ter paciência. Tem várias pessoas que a gente brinca de... o Pedro Neri, o mestre Yoda do Twitter, porque ele explica a reforma da Previdência, o Samuel Pessoa, porque debate com todas as correntes de economista, mesmo sabendo que vai discordar, ele tem aquela paciência. O Marcos Mendes, que traz sempre e sempre argumentos sobre a reforma. E tem as pessoas que têm a coisa do liberalismo mais arraigado, que tem que mostrar por que é importante focar na primeira infância, por que o Fundeb, que mantém 70% para professores, não é o ideal por 30 anos na Constituição. Aí todo mundo diz que a gente é contra a educação e a gente tem que responder, não, pelo contrário. Exatamente como somos a favor da educação, que a gente não quer essa vinculação por 30 anos, quando a gente sabe que a demografia vai demandar muito menos professores no futuro. A gente prefere investir esse dinheiro não em salário, mas em formação, em bônus, em incentivos, como Sobral fez e tal. Tem que ter esse debate, porque senão você fica qualificado como uma pessoa anti-professor, anti-educação, anti-saúde, anti-tudo. E a gente tem que conseguir transformar o nosso debate em agenda positiva. Eu acho que esse é o maior desafio. Você citou Sobral. Você sabe que tem um certo candidato à presidência que fala muito de Sobral, né? Não, mas a família fez um bom trabalho em Sobral, né? Eu sei. Claro que sim. Mas o ponto ao qual eu queria chegar é o seguinte: nós temos um presidente da República nesse momento que quis muito dar um golpe de Estado. Não conseguiu. Não. Mas quis. Em algum momento a história do que aconteceu vai ser contada, mas um passo foi dado que os militares se viraram e falaram: não estamos nessa. Nesse buraco a gente não vai entrar. Mesmo ele não tendo conseguido dar um golpe de Estado, ele continua no governo, e a partir do momento que ele afastou os radicais e fez uma aliança com o Centrão, ele comprou, pelo menos por um tempo, uma estabilidade de governo. A coisa acalmou. O governo não ficou mais competente por causa disso. Não. Continuamos com o segundo governo, estou ignorando aqui o Temer porque ele ficou há pouco tempo, estamos com o segundo governo seguido inepto, desqualificado administrativamente. Aparentemente, esse é um governo pior do que o governo Dilma na capacidade de gestão. Mas menos estragos na economia que a Dilma fez. O problema é que você não pode separar a economia do resto. O conjunto da obra do Bolsonaro é assustadora, né? É justo. E a Dilma teve 6 anos, o Bolsonaro, por enquanto, só teve 1 ano e meio. A gente não sabe do que ele será capaz ainda. Então, eu acho que a comparação não é justa para nenhum dos dois, né? Mas temos esse problema. Por enquanto, as pesquisas ainda apontam uma estabilidade do Bolsonaro, que é claro que é muito cedo, ainda mais por conta da pandemia, a gente traçar cenário para 2022. Mas, Helena, se chegar em 2022 e houver um candidato do PT e houver o Bolsonaro chega ao segundo turno e ganha. Por conta é capaz de ganhar logo, porque ninguém nem vai perder tempo, infelizmente. Entendeu? Existe uma abertura de diálogo que mais ou menos aqui no Rio, o Marcelo Freixo, que é do PSOL e que é uma liderança importante do PSOL nacional, meio que abre. O Flávio Dino, no Maranhão, que é do PCdoB, tem falado claramente. Você acha que é viável uma conversa entre liberais e esquerda numa aliança que possa junta oferecer uma terceira via de centro-esquerda? Não, acho que a esquerda não tem
capacidade de diálogo com ninguém, só com ela mesma. E dentro dela mesma, ela também não consegue conversar. Então é o seguinte, o Freixo está na lista de candidatos que qualquer que seja a eleição dele, eu voto nulo. Então, não leva. Por que isso? Não é porque ele é de esquerda, porque ele tem projetos econômicos que não param de pé. Entendeu? Não faz conta, vai me levar para o desastre absoluto. Não me importa se ele é uma boa pessoa, se ele tem boas intenções com os pobres e tal, mas ele tem um receituário econômico que é desastroso, entendeu? Desastroso. Então, essa é uma questão. O problema da esquerda... Vamos falar o que eu gostaria e o que, de fato, eu acho que acontece. O Flávio Dino é um ótimo governador, mas se você olha a proposta deles de frente ampla, é sempre eles na cabeça da chapa, tá? É mais ou menos feito o que eu achei que eles teriam aprendido em 2018, porque eu tenho 1 milhão de críticas ao Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes foi traído, apunhalado pelo PT, ele desmontou a aliança de esquerda que dava para ganhar do Bolsonaro. O Fernando Haddad foi para o segundo turno e se recusou a uma aliança, né? Se o Fernando Haddad tivesse feito uma aliança no segundo turno, ele tinha ganho do Bolsonaro. Não, no segundo turno ele radicalizou o discurso. O Fernando Haddad parecia ventríloco da Gleisi e do Lula, que era coisa radicalíssima. Eles não tinham entendido que o movimento, o Brasil não quer mais o PT, entendeu? Pode querer uma esquerda, mas não quer mais esse PT. Então, assim, em primeiro lugar, essa pergunta tem que ser feita para a esquerda. Que tipo de frente ampla, de fato, a gente está falando? Eles fariam uma frente ampla com o Huck? Eles parariam de xingar a Marina? Quer dizer, vamos deixar as mágoas todas no passado? Vamos sentar? O Lula fala que não assina a mesma carta que está o Fernando Henrique, entendeu? Eu assinei a carta do Somos Juntos, fui muito criticada por isso, porque frente ampla é frente ampla, tá? A gente tem que sentar e conversar. Não sei se é uma frente ampla para fazer chapas de candidatura. Então tem uma questão seguinte, eu não vejo da esquerda o revisionismo. A esquerda continua achando que nunca errou e que perdeu 2018 por acaso. Que agora que o Bolsonaro se mostrou o monstro que ela pode voltar do mesmo jeito que esteve, né? Então essa discussão é hora de perdoar o PT. Que PT? Tem Lula, não tem Lula? Lula pediu desculpa. Essas discussões que você conhece. Depois, além disso, depois pode ser inevitável, porque eu não vejo também do centro a criação de nenhuma candidatura que pare de pé. Então não adianta descartar a frente ampla com a esquerda no momento se o centro não vier com uma candidatura que faça sentido, né? Porque se vier de novo com candidaturas que vão dar 2% no primeiro turno, não tem condição. Isso é outra coisa. Agora, isso é o que a gente deseja, uma aliança dos liberais para tirar esse governo do poder. O problema é que para tirar o governo do Bolsonaro do poder, você tem que ter uma candidatura de direita. Candidatura de esquerda não vai tirar o Bolsonaro. Aí estou sendo pragmática, não é o meu desejo. Então é muito mais importante uma candidatura de pé de centro-direita para tirar o Bolsonaro, realisticamente falando, do que uma candidatura de centro-esquerda. Porque cada vez que você vier com a candidatura de centro-esquerda, mais se reforça o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro parou de cair nas pesquisas porque ele ficou quietinho, né? E porque o pessoal ficou nervoso com... Ele caiu por causa da pandemia, aí meio que a pandemia entrou já no cotidiano das pessoas, o assunto é outro, o crescimento. Ele pode cair com o desemprego que a gente vai ter, a recessão que vai ter, pode cair o Paulo Guedes e vir um ministro muito mais à esquerda, intervencionista, do gosto de uma presidente Dilma, por exemplo, você pode ter. Então a gente está muito cedo no jogo. A minha questão é a seguinte, que esquerda a gente está falando? A esquerda vai fazer uma revisão do que foi o governo Dilma, nova matriz econômica, ou vai continuar dizendo que a culpa da recessão é do Levi? Entendeu? Vamos fazer essa nova matriz econômica, Guido Mantega, Nelson Barbosa, direitinho. Não, eles continuam achando que não fizeram nada de errado. 2, para ganhar, se for para ganhar tem que ser centro-direita. Essa é a questão. Eu não acho que centro-esquerda ganhe a eleição no Brasil tão cedo. Então, são questões assim diferentes. Agora, eu não sei o que eu faria, tem que ver na hora, né? Na eleição passada, eu anulei meu voto,
nas condições daquela eleição, anularia de novo, e vou explicar por quê. Porque eu estava de frente com a possibilidade do chavismo na América Latina, porque o Bolsonaro sempre foi um chavista, isso é evidente para todo mundo que leia um pouquinho, e a possibilidade do peronismo através da perpetuação do Lula. Mas eu não quero nenhum dos dois na minha vida. Eu não quero peronismo. Eleger o PT naquelas condições, depois de tudo que tinha acontecido com o PT, perdoar tudo para votar contra o Bolsonaro era um erro. Votar no Bolsonaro para votar contra o PT é outro erro. Eu não consegui votar. Não tinha condição de sair de casa para votar. Eu espero poder votar em 2022. Quero muito votar em 2022. Então está muito cedo no jogo, eu acho. Mas acho que é preciso entender que vai sair com candidato de centro-direita. Bolsonaro perde para candidato de centro-direita. Como a gente sabia que o Bolsonaro perderia para todo mundo, menos para o Lula. Entendeu? Não, mas é isso mesmo. Democracias têm um comportamento pendular. E a gente está no momento em que, depois da esquerda, a sociedade guiou para a direita e provavelmente vai ficar alguns anos nessa até voltar para o... E você vai dizer assim, pessoas que votaram no Bolsonaro, de vários tipos, votaram no Bolsonaro a Faria Lima, votaram no Bolsonaro anti-PT, votaram pessoas de bem que não queriam mais a continuidade de 13 anos de governo, etc. Então, assim, tem de tudo. Tenho amigos que votaram no Bolsonaro, tem amigos que votaram no Fernando Haddad. Então, assim, tem de tudo. Para você ver como era uma eleição difícil. Eu acho que agora a gente tem que se preparar. Ou para ganhar a eleição, ou para fazer uma oposição que pare de pé. O Bolsonaro tem uma sorte danada, e o Paulo Guedes também, que apesar dele ficar xingando o PSDB sem parar, com esse ressentimento que não faz sentido, tem que ir para o divã para resolver, o PSDB apoiou todas as reformas do Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, o Bolsonaro tem essa sorte que o PSDB não faz oposição sistemática. Eu acho que a gente devia fazer, porque eu acho que esse governo não pode dar certo. Eu estou naquela que esse governo não pode dar certo. Mas as pessoas dizem, quanto pior, melhor. Não quero quanto pior, melhor, não. Mas então, se apoiou o governo as reformas, que dê logo uma bronca explícita ao Paulo Guedes. Vou falar mal da social-democracia, eu quero ver se você aguenta a gente na oposição. Falta de respeito, deixa de ser moleque. Entendeu? Isso falta. Coisa que o Lula sabe fazer muito bem. Não é à toa que ele está aí. O Lula é um gênio político, né? Ou era até sair da prisão, porque ele está meio perdido. Mas ele era um gênio político, né? E você precisa de uma pessoa com esta competência política que o Lula tem para passar novas mensagens, entendeu? Eu apoio o governo, mas tenha respeito, mais isso, mais aquilo e etc. Então, assim, os militares saíram da roubada por causa da prisão do Queiroz. Se fosse a prisão do Queiroz, não sei se eles tinham caído fora. Vamos qualificar aí também as coisas, né? Todo mundo muito na circunstância. Você citou desemprego aí no futuro. Helena, você é uma economista que conhece a teoria econômica, conhece o setor privado e conhece o setor público. Você conhece o triângulo inteiro desse... Quando você olha aí para frente, conhecendo as contas públicas do Brasil, percebendo a situação na qual o mundo está, como é que você acha que vai ser para a gente a economia em 2021, 2022? Nós já estávamos muito mal. Eu acho que é importante a gente lembrar que antes da pandemia a gente estava muito mal. A gente não existe projeto econômico do governo Bolsonaro. Você não tem nenhuma proposta de projeto econômico do governo Bolsonaro. Você tinha 4 ou 5 dogmas de livro-texto que qualquer pessoa defenderia, que eram as famosas reformas tributárias, administrativa, abertura comercial e privatização. Nada disso estava acontecendo, e você tinha um elemento a mais, que era o risco político dado pelo Bolsonaro. Quer dizer, investidor vir para o Brasil com um presidente que está ameaçando dar golpe institucional todo dia, vai pensar várias vezes antes de fazer isso, né? Então você já vinha ruim, porque não tem uma agenda de produtividade, não tinha essa agenda que a gente conversou. Agora está pior ainda, né?
Quer dizer, vai ter uma volta, quando a pandemia, quando se vier a vacina e etc., você tem uma volta natural da economia, mas você vai ter ainda números catastróficos de desemprego e economia. Aí começa a pressão. Vamos fazer política fiscal contracíclica. Não deu certo o governo Dilma. Vamos aumentar, distribuir renda para todo mundo, que aí o consumo gera a sua própria dinâmica de impostos, etc. Não deu certo no governo Dilma. Tanto a política contracíclica da Bolsa Empresária não deu certo, quanto a política de aumento de consumo não deu certo. Então vamos aprender e nunca deu certo. Então, assim, é muito difícil essa transição, muito difícil. A sustentação da economia, acho que o governo tem que aprimorar a implementação desses programas que ele fez, porque isso está dando uma base de sustentação, e diminuir o máximo possível o risco jurídico e político do Brasil, porque o Brasil tem bons ativos para trazer os investidores de volta, né? Ele tem bons ativos nas estatais, ele tem bons ativos em infraestrutura, o Brasil é ótimo no agrobusiness, quer dizer, nós temos as nossas oportunidades. Fica difícil com o Ernesto Araújo ser o cara que vende. Então, assim, toda e qualquer orientação de política, a gente esbarra muito na qualidade de implementação que esse governo não tem e na ideologia desse governo. Entendeu? Então, assim, reação à questão da Amazônia. A Tereza Cristina faz aquilo que eu acho que tem que fazer. Explica, olha, a nossa soja, não sei o quê, teve a moratória da soja, você pode comprar, vai acontecer, não vai acontecer. O Brasil... Agora, se deixar o Salles continuar representando o meio ambiente, o investidor não vai confiar. Então, o primeiro passo seria o impossível, organizar esse governo. O resto... Você pode até tentar gastar um pouco mais ali, que eu sou contra, ou estimular a infraestrutura, investir em crescimento, em produtividade. Agora, fazer uma reforma tributária de fato, antes de começar a pensar em acrescentar impostos. Então, por exemplo, você tem que fazer uma reforma tributária de fato, melhorar a regressividade, né? Tem que reduzir os gastos obrigatórios do governo, que é a questão da reforma administrativa. Essas coisas... vai encontrar resistência, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Eu me preocupo a capacidade de implementação. Você vê a Caixa Econômica Federal, já está mais que provado que esse monopólio da Caixa Econômica Federal não dá certo. A Caixa Econômica Federal recusou, o ministro Onyx Lorenzoni recusou a oferta de fintechs e outras instituições financeiras distribuírem o auxílio. Para quê? Primeiro, para vincular a marca populista de que os R$600 é da Caixa. E segundo, para avançar na área digital que a Caixa não tinha. Então foi um monopólio oficial à custa da qualidade de vida da população para aumentar a participação da Caixa no meio digital. Você entende? Eu fico até sem graça de dar a resposta, porque eu acho que eu não tenho resposta. Eu sou contra a política pró-Brasil e sou descrente desse governo. Então eu sou uma pessoa que está com tanta perplexidade quanto você. Tem uma enorme perplexidade. Eu li o artigo longo do Arminio ontem, falando de várias questões, e ele também não tem resposta, a não ser um sistema tributário mais igualitário. Assim, outros têm respostas de médio prazo, como percearia, vamos investir na produtividade e tal. Agora, o que é que encanta as pessoas? Uma solução fácil, uma solução mágica, que geralmente dá errado. Mas nós, economistas, e nós, liberais, estamos com uma tarefa muito difícil, que é uma resposta a essa perplexidade, né, que tem nesse momento, né? E aí, talvez não seja, as pessoas não vão resistir à possibilidade de aumentar o gasto. Talvez o uso do nome do Plano Marshall foi o mais equivocado possível, porque o Plano Marshall não foi feito com dinheiro próprio, né? O Plano Marshall foi feito, os Estados Unidos impôs um plano em troca do dinheiro, toda uma ideologia, uma filosofia, etc. Se os Estados Unidos quiser fazer um plano Marshall no Brasil, tá ótimo, porque a gente, por enquanto, está com a ideologia imposta sem ganho nenhum, né? Só tem o negativo. Já enfiaram a ideologia do Trump aqui e no dinheiro que é bom não ganha nenhum. Então, eu estou falando sério, sinceramente, estou reconhecendo a minha incompetência para esse tipo de coisa,
de uma resposta de curto prazo. Acho que uma política de proteção às pequenas e médias empresas para sustentar a economia está mostrando que é importante, uma política de sustentação de renda básica está mostrando que é relevante. Agora, você que trabalha na área de tecnologia, você tem resposta para essa perda abrupta de profissões, de aniquilamento de profissões, de empresas, de indústrias, de uma hora para outra, entendeu? A não ser o seguro-desemprego ou um trabalho de qualificação. A gente não tem uma resposta de uma hora para outra. A resposta não é de uma hora para outra. Smartphone e computador o mais barato possível, e criança que tem cabeça boa para matemática ser fisgada imediatamente e educar bem. Agora é 20 anos. Pois é. Então, por isso que a tentação de gastar numa política fiscal anticíclica acaba sendo quase irresistível. Mas como a gente está no topo do nosso endividamento, ela vai ficar muito pouco, vai ficar limitada. Aí começam as ideias assim, não, vamos tirar investimento público do teto de gasto, vamos tirar não sei o que do teto de gasto. Quer dizer, o teto de gasto daqui a pouco vai ser uma exceção e não a regra, né? Porque você tem o próprio governo fazendo uma consulta ao TCU sobre a questão do teto de gasto. Aí a gente tem que olhar, aí vai ter um impacto nos juros. E o impacto nos juros é de curtíssimo prazo, né? Bem imediato. E se não tiver financiamento pela dívida, vai vir financiamento para a inflação. Aí as pessoas querem essa coisa mágica de imprimir dinheiro. Isso não existe no Brasil, né? A gente não tem isso por conta de contabilidade do Banco Central, enxugamento de recursos para aqui e para lá, tudo é dívida no Brasil. Então, tanto faz se é de um jeito para o outro, o impacto sobre a dívida existe. Tem uma discussão se a gente deve reduzir os juros a zero, então, nessa situação, porque ajuda as empresas a saírem da crise, né? Mais importante de tudo, as empresas saem da crise. Aí alguém vem com medo da inflação. Nem os economistas estão se entendendo, porque há uma corrente que diz, olha, a gente tem uma estagflação dada, uma estagnação dada, então não tem problema de inflação, podemos derrubar a taxa de juros, porque não é só por causa da dívida do governo, mas para facilidade dos empresários saírem desse, não como política permanente, mas como parte dessas. Agora, ao mesmo tempo, chama muita atenção que boa parte do dinheiro não foi usado, né? Então muita gente ou não conseguiu, por problema de implementação, ou desistiu, né? Você viu o dado do IBGE, não sei quantos milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. Não vão nem aparecer na estatística de desemprego, porque simplesmente desistiram de procurar emprego. Então, assim, acho que vai crescer a informalização em vez de reduzir, entendeu? A gente não sabe nem quem está na Secretaria de Trabalho, né, para pensar numa coisa dessa, e a gente vai pagar o preço de anos e anos de pouco caso com educação, qualificação de mão de obra, abertura da economia. Porque se a gente tivesse uma economia aberta, você me perguntou qual a vantagem, essa questão de adiar o enfrentamento da Revolução 4.0 teria sido impossível. A economia aberta teria importado a Revolução 4.0 para cá, exigido que a gente tivesse enfrentado isso de cara, entendeu? Porque seria inevitável. Se você não traz a mudança tecnológica para dentro, você não tem como competir. Isso é um país que fez a lei da informática. É um país que tem Zona Franca de Manaus, entendeu? É um país que a Telebrás foi ressuscitada para fazer o investimento da banda larga, em vez de deixar isso na mão das empresas privadas. Cadê a banda larga da Telebrás? Entendeu? Esse é um ponto importante que você levanta, porque existe esse caminho intermediário, né, que é importar mão de obra. China, Índia, traz gente que conhece matemática, para você ter uma base para que empresas possam nascer e ali na frente você começa a entrar com brasileiros. Agora, a gente deixa... Mas precisa de um governo que não seja xenófobo. Ah, sim, claro. Porque vai precisar de chinês. Você tem uma política de imigração igual a do Trump, entendeu? Então, assim, antes mesmo da pandemia, as brigas sobre imigração no Brasil eram enormes, entendeu? Todo mundo sabe que é preciso liberar a imigração, requalificação de mão de obra, etc. E não, você não tem. Então, assim, eu fico assim, tão perplexa quanto você na pergunta, porque
A gente tem um bloqueio aí que é o governo. Este governo, entendeu? Este governo limita demais as opções que a gente tem. Você pode ser inventivo quando você quiser, e tendo o centrão no meio, você sabe qual é a receita. Tendo o centrão no meio, não vai ter privatização, pau na máquina, né? E a repetição de um filme que a gente já viu. Agora, parte disso é culpa nossa, porque a gente não está colocando uma proposta que pare de pé, porque também somos muito sérios, entendeu? Assim, e tem essa coisa de dizer, da seriedade, da teoria, tipo assim, não posso fazer uma proposta para toda solução difícil ter para todo problema difícil ter uma solução fácil, que muitos candidatos aí fazem, muitas economias de muito boa qualidade, porque os caras estão pensando em como sair disso, lendo, vendo o resto do mundo trabalhar. Agora, a agenda é de produtividade, produtividade, produtividade. Sem isso, não se cresce. E se não se crescer, a relação dívida-PIB também não vai só com corte de gasto e aumento de impostos. Então, assim, tem que crescer. Helena Landau, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Pedro. Foi ótimo. Esse papo, assim, sempre agradável. Deixa um pouco deprimida no final, né? Porque a gente fica assim, qual é a alternativa, né? Mas adorei. É um prazer estar com você. Foi um prazer, Helena. Obrigado mesmo. Beijão. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.